E agora o painel. Então, eu queria chamar a Ana Paula do PayPal para compor a mesa. Por favor. A Vivi da Zurich, Santander, por favor. Obrigado, Aninha. Boa noite, gente. A Marília, para continuar aqui com a gente, por favor. E para mediar o painel, queria chamar o Vitor Magnani, que é presidente do Movimento Inovação Digital, também é sócio aqui do Grupo IX. E o Marcondes, representando a Microsoft, a visão tecnológica e apoiando toda essa discussão. Time de ouro. Opa, aqui. Tá funcionando. Funcionando, obrigado. Boa. E tá todo mundo aí, microfonado? Tá funcionando? Alô, Tudo alô. certo aqui. Olha o UX aqui, ó. Tá certo? Ah, boa. Uf. Nossa. Não, tecnologia tá aí para falhar, né? Aliás, eu fico impressionado com a quantidade de termos que a gente cria para criar essa cultura realmente de digital, de inovação. Então, a gente está aqui aprendendo com uma birita, que eu acho que é a melhor maneira de se aprender, e também conversando com grandes pessoas, grandes empresas, para aprender de Customer Experience, User Experience, no Innovation Experience Conference, para quem sabe você saber fazer melhor um bootstrap dentro de um squad que a gente pode montar. Assim, eu acho que boa parte de vocês entendem isso que eu estou falando, mas boa parte não entende. O mercado não entende o que a gente fala. Eu acho que a gente está cumprindo uma fase aqui no Brasil, principalmente, de usar essas nomenclaturas para criar essa cultura, valorizar as nossas empresas, receber um aporte de investidor, para nos separar, talvez, do restante da economia. Mas a gente tem que ir para uma segunda fase, que é traduzir muitas coisas que a gente está falando aqui. E é um dos propósitos que eu tento trazer para todas as iniciativas que eu participo. Na Band News FM, a gente está com um programa lá, passa todo domingo, meio-dia. Conversando com esses C-Levels é uma tarefa enorme, porque eles estão todos viciados. Eles usam todos esses terminhos que ninguém entende direito o que é, porque é uma mistura de coisas, né? Carreiras novas estão surgindo que elas não são mais departamentalizadas. Não é como na segunda Revolução Industrial, que você tinha, usando uma figura, uma indústria, aí o produto ia recebendo, agregando valor na medida que o produto ia passando pela esteira rolante. Um parafuso, uma capinha, uma cor. Agora a gente faz tudo isso misturado, talvez, numa área só, ou no famoso squad, que a gente poderia falar que é uma reunião entre departamentos, e focar mais na metodologia do squad em si. O Data Protection Officer, por exemplo, é uma outra questão, porque é um profissional que ele tem que saber de tecnologia, de segurança da informação, mas também de regulação, de treinar a equipe. Que profissional é esse? Ele não existe. Não existe. E também tem o profissional de CX, de UX, e mais recentemente ainda... de Employer Experience. Opa, está funcionando? Aí. Que são áreas novas, né? Eu vejo muita empresa pegando uma área de atendimento ao consumidor, só mudou o nome para CX, fala, pô, agora a gente tem CX. Pô, agora a gente está preparado para essa nova economia. Tudo que tem novo na frente eu desconfio, porque não vem coisa boa, não. Nova política, nova não sei o quê. Eu sempre desconfio. Bom, tá bom. Agora vamos para o painel. Vocês estão todos sentados aqui. A gente precisa seguir aqui com a programação. Para falar do Total Experience dentro do IX, dentro do CX, dentro de sei lá o quê. Bom, aliás, esqueci de me apresentar, né? O Marcos até falou, hoje eu sou assuntos corporativos da Log, passei um bom tempo no iFood, eu vendi minha participação. Hoje eu estou na Log, então não sou um observador só, também
atuam no ecossistema. Então, estou no MID, presidindo o MID, no GIGS, e é isso. Já está bom, né? 2 filhos, acho que está bom de função. Mas, enfim, então, eu queria entender, para começar, de vocês todos aqui, se é possível a gente ter de uma forma unificada essas 3 verticais. Tem públicos diversos, mas que tratam de experiência. Acho que você trouxe uma ótima apresentação como ilustração, várias imagens. Eu vou trazer a minha imagem de experiência, experiência ferrada. É quando a minha avó começava a cozinhar de manhã para eu comer à tarde, onde você já sentiu o cheiro da comida antes dela ficar pronta. Para mim, aquilo não era só o fato de eu comer, de eu me alimentar. Todo mundo precisa se alimentar. Mas era uma experiência única, que ela estava conectada a um emocional, né? Então, quando a gente fala do público empregado, o colaborador, os funcionários, que é um público que agora tem todo esse contexto de experiência também encaixada. Quando a gente olha para o consumidor ou usuário, que tem mais um viés sobre como ele vai navegar dentro de toda a jornada, seja de um produto digital, seja de uma loja, porque uma loja física ela pode ter elementos todos que você citou aqui, então um cheiro específico, uma cor específica, sabe? Eu dou exemplo de um restaurante que tem ali no Shopping Anália Franco, que eu sou da ZL, mas ZL mesmo, não é a bolha da Anália Franco, não. Eu nasci e fui criado na Vila Ré, mas eu estudei ali no Tatuapé. E lá tem o Anália Franco, você tem um restaurante que é o Jerônimo, que não tem atendente, você dá de cara com 3 totens lá, que é diferente da disposição, por exemplo, dos totens do McDonald's. Quando você vai no McDonald's, você tem o guichê lá e tem os totens competindo com o guichê. Está todo mundo enfileirado. No Jerônimo, não, eles estão no centro. E tem uma luz de baladinha, uma penumbra, tal. Tem uma interação diferente. Isso gera algo diferenciado ali para a minha experiência ali de compra. Então, meu primeiro ponto é, para todos esses públicos, é possível a gente traçar uma linha para chamar de total experience, ou seja, de alguma forma a gente enxergar pelo menos alguns elementos congruentes que conectam esses 3? E aí começar com um grande especialista aqui da Microsoft, com essa pergunta que é nada simples, né? Vamos ver se a gente desenrola, né? Pessoal, primeiro um privilégio. Eu acho que se eu tiver qualquer problema com minha telefone, com minha geladeira, com meu plano de saúde, aqui eu já sei quem eu vou recorrer. Bom, eu cuido da plataforma, eu sou responsável pelo diretor de marketing e produto. Olha o sinal, olha o sinal. Opa. Tá indo, vamos ver a experiência se passa. Eu cuido de marketing e estratégia de produtos CX da Microsoft aqui no Brasil. Vejo muitos rostos aqui. A Carol teve o privilégio agora de... Agora você sabe o pescoço que você tem que apertar, é o meu. Eu aperto o meu pescoço, cara. Gente, é um privilégio, né? E acho que conexão dessas 3 coisas. Pense o seguinte, aí usando o exemplo do Prof. Fleury, que é um cliente nosso. É isso aí, é isso aí. Para quem... Não vou fazer propaganda, não está combinado. O que chama atenção, por exemplo, para quando você liga numa central de atendimento para marcar um exame no Fleury? Você sabe que aquela pessoa vai pegar um exame que nem você sabe reconhecer, e provavelmente o médico que escreveu também não sabe o que ele escreveu. Mas, ao falar o nome do exame, aquela pessoa do outro lado da linha, ela... Ah, entendi, é o TGP, TH, não sei o que lá, com mais sangue, não sei o que lá. Então, ali de cara, é uma experiência que a pessoa, o empregado que está lá, ele é a experiência da empresa, como um employee. Ele está representando a sua empresa. O sistema que ele tem que ter à mão tem que ter um UX tão bom a ponto dele, em tempo real, saber exatamente que tipo de serviço que ele tem que oferecer. Então, ele como employee, como UX, usuário, e quem que está na ponta marcando o exame? É o cliente, é o CX. Então, se aquela pessoa não tivesse preparada ali naquele momento, com a ferramenta certa, no momento certo, você não conseguiu conectar os 3 momentos. Então, na nossa perspectiva, foi a tecnologia com a pessoa provendo o CX correto ali na ponta.
Pô, não consegui te pegar. Achei que eu fiz uma pergunta Quase, difícil pra caramba quase. aqui, abrangente. Então dá para conectar sim os três. E vou ver se eu estou certo aqui olhando a referência aqui, porque eu sou aqui Juninho, tá? Quem conhece é daqui para cá. Eu concordo totalmente, mas eu acho que tudo se resume na pessoa mesmo. Né? Então, é isso. Acho que se a gente fosse resumir uma palavra, seria pessoas. Então, uma vez que a gente coloca no centro, que nem a experiência do Jerônimo que você falou, que está gerando um contexto, então aquilo faz com que a pessoa faça todo o resto. Então, ela vai interagir com a tecnologia, ela vai fazer aquela experiência acontecer. Né? Então, para mim, assim, eu resumiria simplesmente nessa palavra, pessoas. Quero aproveitar aqui para me apresentar. Viviane Zuric Santander, sou responsável pela área de canais da seguradora. Sem dúvida nenhuma, a sopa de letrinhas é um desafio. Né? E quanto mais você combina para gerar uma solução para um componente importante, seja ele desenvolvedor, ou empreendedor, solucionador, o que quer que seja, que são as pessoas, sem dúvida nenhuma, a gente começa a entender que a gente está entregando aquilo que se espera da sopa de letrinhas. Né? O desafio do usuário, seja ele quem atende ou quem recebe a informação que está por trás, é igual de natureza, o desafio é igual. Né? Muitas vezes a gente começou a olhar um e não olhava o outro. E eu gosto muito de usar, quem me conhece no dia a dia, até eu uso essa expressão muitas vezes, estava numa operação conversando com as pessoas, não adianta eu conversar com eles e falar, passa para o cliente, se eles não têm um lugar agradável e é onde eles são recebidos. Né? Eu brinco que é do banheiro ao sistema que ele está utilizando para dar a informação para o cliente. Né? Então, quão complexo está para aquele carinha que está aqui, está tão complexo para quem está atendendo do outro lado. Então, eu acho que a sopa de letrinhas, ela está na frente e atrás das telinhas que a gente vê, né? Quem fala e para quem não fala. Muito bom, Vivi. Bom, em primeiro lugar, é só me apresentando aqui para as pessoas que eu não conheço. Eu sou Ana Paula, trabalho no PayPal, sou responsável pela operação América Latina, toda a parte de Customer Services, e de uma outra empresa do grupo, que chama Zoom. A gente não tem essa empresa hoje aqui no Brasil, mas é uma empresa que faz transações online internacionais em segundos. Hoje a gente só opera nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, quem sabe um dia estaremos aqui também. É fantástico, produto em segundos, o dinheiro chega na Índia, no México, que são os nossos maiores públicos hoje nos Estados Unidos. É um Pix internacional. É um Pix internacional. Caramba, estou precisando disso aí. Né? Vem logo, depois a gente cara. conversa. Nossa senhora, é um pai. Mas, assim, enfim, é bem legal. Assim, na Índia, levam 40 segundos, o valor está disponível. E as pessoas podem retirar esse valor, ou, por exemplo, no México, a gente tem uma parceria grande com a Oxxo, que está entrando no Brasil agora. Consegue sacar na boca do caixa, ou então por banco mesmo, né, que é o que a gente chama de Bank Deposit, e chega muito rápido. Então, é um produto super bacana. Eu cuido das operações de Customer Services globais. Mas, respondendo à pergunta, eu acho que quando a gente fala do mundo de fintech, de meios de pagamento, e a gente olha para todas essas questões que a gente falou, UX, CX, e a experiência do funcionário, é tudo muito rápido. A gente não tem um ponto de contato físico. Então, a partir do momento que o cliente está fazendo a transação, se ele tiver qualquer barreira, até mesmo se levantar para pegar o cartão de crédito, que já é uma barreira, né, você perde a venda. Então, são nesses pontos que a gente está observando o tempo todo, por isso que a velocidade tem que ser muito rápida, a experiência tem que ser perfeita. Né? No momento em que ele está no checkout, ele tem que ser realmente mágico, e ali a transação tem que sair, porque se der algum problema, por exemplo, com o PayPal, imediatamente ele muda a forma de pagamento e eu perdi a venda e eu perdi esse cliente. Então, por isso da importância da navegação, da experiência do cliente, de estar focado nesses momentos que são cruciais para que a gente possa estar com o cliente do nosso lado. E se a gente der a sorte da transação não passar e ele ainda ligar para uma central de atendimento ou tentar um contato por chat ou qualquer outro meio, realmente tem que ser
um momento encantador do ponto de vista de experiência, né? Então, a gente não pode admitir que esse cliente não consiga resolver esse contato numa primeira ligação. Além de toda a questão de experiência, tem uma questão de custo, e eu tenho certeza que ninguém aqui paga menos do que R$10 em qualquer tipo de contato de um cliente na sua central de atendimento, seja por chat, seja por telefone, e o custo do recontato e o custo da experiência ruim, ou até mesmo, né, de um esforço que o cliente e ele vai embora, né? Então, acho que assim, tudo isso tem que andar junto, sim. Mas muito mais, né? A empresa tem que ser. O cliente não tem que pensar em pegar no telefone e ligar para você, ou abrir um chat, ou mandar um e-mail. A partir do momento que você fez isso, a experiência ela já realmente foi abalada no mínimo em 50%. Então é para isso que a gente trabalha, para que seja suave, rápido, preciso e que ele não tenha essa necessidade. Então, por isso que essas 3 grandes discussões que a gente teve ao longo desses últimos encontros, elas são cruciais. Eu vou dar a minha versão, que é complementar a de todos vocês aí. Eu acho que a gente passa a falar de experiência nos mais diversos públicos a partir do momento que eu tenho um mercado mais competitivo, mais atores competindo. No passado, a gente não tinha, para vários silos da economia, muita competição. Então, bastava você entregar o produto ou o serviço, pronto, está feito. Então, eu preciso gerar um valor a mais. E aí vem a questão da experiência. E o outro componente é que esse momento da história é o início de algo que a gente não tinha no passado. Uma forma de organizar melhor os dados para entender melhor a demanda do público. Então, no passado, você tinha uma banca de jornal. O dono da banca de jornal usava dados também. Ele conhecia todo mundo que comprava o jornal dele. O seu João, que comprava no horário tal, o padeiro, que conhecia que a dona Maria preferia o pãozinho tostadinho. Eles tinham o dado também, eles trabalhavam muito bem o dado, e trabalham até hoje em bairros do interior do Brasil, e a gente não pode levar em consideração o nosso contexto aqui como o restante do país. Todos eles utilizam dado. Então, se eu tenho um mercado mais competitivo, hoje eu consigo organizar melhor os dados, então eu consigo trazer também uma melhor experiência cada vez mais, não só reativa, que aí seria um atendimento, por exemplo, ao consumidor, esperei dar merda. E ser cada vez mais preditivo, porque eu consigo enxergar alguns comportamentos que até o UX consegue também verificar. Ele prefere azul ou vermelho? Sei lá, mas é azul. Por isso que é tão importante a psicanalista aqui, junto conosco, para explicar esse tipo de coisa. Prefere mais de um lado, prefere mais do outro? Sei lá. Só sei que prefere melhor daquele lado o papel higiênico, certo? Então, assim, é o único momento da história que a gente conseguiu fazer isso, e a gente vai conseguir fazer cada vez mais. Por isso, para todo o público que a gente está atuando, no mercado mais competitivo, a gente está falando de experiência. E aí eu queria colocar uma ordem de fatores aqui. E primeiro, para o Employee Experience. A gente tem, então, um mercado muito competitivo de mão de obra, carente. Assim, para eu conseguir contratar um profissional de tecnologia, então, é um parto. Com experiência, então, é disputada a tapa. Então, eu preciso entender os meus colaboradores para eu gerar uma experiência incrível para eles, com benefícios. Aí vem aquelas sub-áreas dentro de people, que agora é people, não é RH, é gente, né? Porque pessoas não são recursos, pessoas são pessoas. Então, people. Então, a área de people criou uma sub-área lá dentro, chama People Analytics. Quem sabe o que faz People Analytics? Então, é uma área dentro de people que cuida, vamos ver os dados aqui dos colaboradores, ver o que eles estão querendo, o que eles não estão querendo, que horas que o cara levanta, tal. Estou exagerando aqui a tinta para ficar claro. E aí a gente vê várias empresas disputando a tapa esses funcionários, até por esse viés de criar essas novas experiências para gerar o que você chamou de, talvez, um
MGM, que na verdade é indicação. É uma pessoa indicar para outra. Vem trabalhar aqui, pelo amor de Deus. Faz um post no LinkedIn, fala, aqui a minha experiência é incrível. Eu queria entender de vocês, assim, como é que vocês estão enxergando a criação dessas outras áreas que são de tecnologia. Na verdade, é uma expertise tecnológica. Você vai ter que trazer os dados lá. Dentro de uma área que não era nada tecnológica, a área de recursos humanos, né? Como vocês estão enxergando essa evolução, principalmente do employer experience, dentro das empresas? Né? Aí eu vou inverter a lógica para até chegar numa possível solução com você. Você atende. Ana Paula, por favor. Vamos lá, eu posso começar aqui. Bom, acho que tudo isso existe, tudo isso tem nas empresas, do ponto de vista de benefício, salário, oportunidades, eu acho que as empresas estão ficando cada vez mais equivalentes. Quando a gente fala de empresas do Vale do Silício, a gente fala de empresas que realmente estão preocupadas com dezenas de frentes, inclusive se tem música no banheiro e outros detalhes, né? Enfim, mas acho que o grande ponto e o nosso aprendizado dentro da organização cada vez mais é que se o Vitor é meu chefe, eu trabalho para ele. A marca, ela vem muito forte da empresa por trás, mas por isso da importância de uma liderança extremamente forte e capacitada. É isso que segura o funcionário. Você pode ter um pacote de benefícios brilhante, ele está navegando na empresa que era dos sonhos, mas se ele tiver uma liderança fraca, que não atende aquilo que ele espera, que desafia, que treina, que capacita, que coloca em exposição, que faz a pessoa se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, você perde o funcionário para o mercado. Então, acho que assim, não é só isso, óbvio, né? Tem altas variações, tem situações de vida diferentes que as pessoas vão passando ao longo da vida e da carreira e que, às vezes, tem algumas decisões por uma questão de remuneração. Mas o que a gente acredita hoje, né, por isso que a gente está trabalhando muito forte num tema que é o Leadership Principles, que é fortalecer cada vez mais os princípios da liderança de uma forma sólida. Então, a empresa está focando, investindo muito do tempo e de dinheiro nisso, porque é nisso que a gente acredita que, no longo prazo, as empresas estarão todas muito homogêneas do ponto de vista de benefícios, pacotes, salários e outras coisas, né? Mas o que vai segurar é realmente essa experiência com a liderança. Então, é por aí que a gente está trabalhando. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem trabalha na PayPal é o quê? PayPalers? 99ers? Essa onde? PayPalers, né, que a gente fala. PayPalers. PayPalers. Olha lá, que bonito. A Zurich tem isso? É Zurichers? Zurichers. Não. Mas acho que complementar, né, principalmente com a questão do líder, né, ele faz com que o ambiente seja agradável. Né? Eu acho que ter a organização bastante colaborativa, onde as pessoas se sintam parte, eu me identifico, eu sou eu, e principalmente eu faço um papel importante, não só na minha atividade, no meu job, mas para tudo que está no entorno, faz com que a gente tenha um ambiente bastante, não só inclusivo, mas participativo. Eu acho que esse engajamento faz com que a gente perpetue as pessoas dentro da organização, passando um pouquinho por esse sofrimento. E eu queria entrar um pouquinho no detalhe, né? Pessoa engenheira... Eu já percebi. Faz assim. Quais são esses traços, né, que fazem com que a gente tenha ali essas atividades que a gente faz, que é o orgulho de pertencer, né? Desde o produto que você consome, que você indica, indo atender o cliente efetivamente, participando do processo de construção, divulgando as posições. Então, quando você traz isso tudo nesse ambiente, pode estar produzindo diversas ações. Então, você começa a fazer com que você tenha um público que não só dependa da organização do líder, mas as pessoas que estão fora, muitas vezes, do papel de liderança, mas que fazem esse trabalho de líderes dentro da organização. Isso, para mim, é bastante importante na organização modéstia, extremamente relevante. Né? Então, essa agenda não é só uma agenda do líder,
a gente, de todas as pessoas da organização, fazendo com que o lugar seja agradável, eu me sinta bem aqui e eu faço parte disso, porque eu posso mudar. E aí sim a gente tem as pessoas engajadas. Então, Marília, deixa eu botar um caldinho aí. A Ana Paula e a Vivi trouxeram elementos que são a essência, né? É aquilo que, de fato, é o principal, que é a característica da liderança, da cultura da empresa. Eu queria que talvez você trouxesse um quê ali de... Tá, mas aí como é que a gente pode usar a tecnologia para que a gente, de fato, entregue um plus a mais? Aquele encantamento, uau, da pirâmide de Tavares. Uau! Eu acho que eu ia muito por essa linha até. Até pegando aqui o gancho de uma palavra que a Vivi usou, que é a palavra conectar. E aí eu acho que a palavra conectar, e aí vou usar o termo que você usou da Squad, hoje eu sou Product Manager. Eu trabalho com desenvolvedores, com Product Designer, com stakeholders. E eu acho que a palavra conectar, ela tem um poder assim muito grande, que é você conectar quem está... Tá bom, eu vou atuar nisso, beleza. E aí a gente está falando de um mercado difícil, competitivo demais, que são os desenvolvedores. Então, como você faz eles se conectarem com o problema? Como você faz eles se conectarem, até porque lidar com stakeholders no dia a dia não é fácil para eles. Não é uma situação agradável, não é uma situação confortável. Então, a gente tem como um time ali que criar uma própria cultura de parceria. E isso eu acho que faz toda a diferença. E aí você conecta com o problema, aí a pessoa... Tá, mas não dá para fazer... Tudo bem, tem a questão muito do respeito ao seu espaço, você vai até onde você consegue. Qual é a melhor solução que você pode dar? E não eu chegar e falar, faz assim. É muito diferente. Falar, eu preciso resolver isso. Como você pode resolver isso para mim? Eu preciso chegar aqui. E isso também motiva muito, porque é sensação de pertencer, é sensação... Cobre, acho que todos esses pontos aqui, e traz realmente a pessoa se sentir empoderada e realmente, assim, não, eu estou contribuindo, eu estou gerando valor para essa empresa, para esse negócio. Você traz o elemento que eu vivo desde a época da faculdade, porque eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, fiz Direito e fiz Administração. Uma linguagem não se comunicava com a outra, e eu facilmente engambelava um com o outro. Então, assim, se eu posso falar da instrumentalidade das formas segundo a jurisprudência do XPTO, e o outro lado vai falar do ótimo de Pareto, curva de Laffer, não, a oferta marginal, facilmente se engambela um com o outro, e de tecnologia funciona, assim, não funciona, né? Constantemente a gente vê isso, assim, é impressionante como a gente, às vezes em várias empresas, a área de tecnologia parece uma startup dentro da empresa, porque ninguém mexe com os moleques. Por isso que é importante o PMO, a conexão desses caras, né? É um baita trabalho, ainda mais com os próprios funcionários, né? É um desafio. Mas diga lá, meu caro Marcondes, assim, eu quis começar com Employer Experience, porque eu tenho clareza, porque eu estou acompanhando o setor há 7 anos, que o Employer Experience é o menos desenvolvido dos 3 que a gente está tratando aqui. Do ponto de vista do uso da tecnologia para a experiência do colaborador. Seja uma experiência de onboarding mais simplificada, seja na hora dele escolher benefícios de acordo com as necessidades dele. Eu não quero 100 de alimentação, eu quero 200 de mobilidade. Seja na hora do cara escolher até a festinha de final do ano, para não ter que ficar rodando a enquete. Seja para entender com dados ali pormenorizado se uma área está com mais ou menos colaboradores. Enfim, usar mais o que várias empresas estão tentando, e é tentando mesmo, tá, gente? A gente está tentando fazer um monte de coisa dentro das empresas nativas digitais. Nem tudo dá certo. E, na verdade, um grande problema é que a gente faz, a academia não consegue estudar, porque demora, até chegar na academia, bota 5 anos, eu já estou rodando outra coisa.
E para as empresas que não são digitais, então, menos ainda, que é o People Analytics, que é, como é que eu consigo usar os dados que eu gero ali dos colaboradores para melhorar a experiência. E aí? Aí eu vou dizer para você que a gente está passando por uma revolução bem diante dos nossos olhos. Fazer uma pergunta aqui, né, para o time. Quem aqui tem formação em tecnologia? Então, sabe programar, ou seja, você foi lá e estudou programação. Meu background é de tecnologia. Então, alguns aqui, isso. Levanta, conta azul. Aí, tá ali, conta azul. Então, aqui na sala, temos pessoas que se formaram ou têm um background em tecnologia, são capazes de abrir ali um código, entender um algoritmo. Temos pessoas que não. Então, numa sala, a gente já tem essa dispersão. Então, a gente está passando, nesse momento, por uma revolução, que é o seguinte. Nesse momento, dentro da empresa de vocês, tem um usuário, um analista contábil, um cara do jurídico, que conhece o juridiquês, tem um cara do financeiro, tem um CFO, é o cara lá que é craque. Ele está criando, ele tem ideias brilhantes ali. E eventualmente, ele tem uma ferramenta ali na mão dele que ele está criando em tempo real, graças ao chamado... Ops! Vamos trocar aqui. Ó. Obrigado. Depois eu devolvo. O que a gente está passando é uma revolução que a gente chama de revolução no-code, low-code. Todo mundo já ouviu esse termo, low-code, no-code? Pessoal, basicamente isso, TI, a gente chamaria isso lá no passado, eu trabalhei na B3, na BMF, criei a plataforma de negociação lá atrás. Depois a gente conversa, né? Perdi meu cabelo lá. Gente, para criar uma plataforma de negociação, assim, foram os neurônios ali da minha vida. Mas hoje a gente não precisa criar uma grande plataforma de negociação. O cara que está lá e quer criar um algoritmo bacana na XP, quem está lá na XP, você pode pegar lá um agente de investimento, ele pode ter uma ideia brilhante para trabalhar a carteira dele. Ele não precisa chamar uma squad de TI. Porque se ele tem uma ideia, em tempo real, ele quer tornar aquilo real, não dá para entrar no modelo tradicional. Não dá para entrar numa esteira, numa squad, fazer o desenvolvimento que a gente conhece. Então, para quem está trabalhando na TI, isso é uma ameaça, às vezes. Fala assim, putz, Shadow IT, aquela planilha lá naquele diretório, socorro, não quero mais. E o cara de negócio falando assim, mas eu tenho a ideia, eu conheço o juridiquês, eu conheço o que eu tenho que fazer ali na ponta. Eu conheço de atendimento, eu conheço de customer experience. Como é que eu junto esses dois mundos? É o que a gente viu aqui no comentário. Como é que eu unifico esses dois mundos? Então, palavra que eu vou tirar aqui da Vivi, o empoderar. Então, o propósito do funcionário, ele fala o seguinte, eu consigo colaborar com o resultado final da minha empresa, porque eu sei, com a minha ideia, transformar essa ideia em realidade, e eu vou transformar isso agora, numa tentativa e erro, num ambiente seguro de eu poder co-criar e ver se aquilo dá certo, rápido ou se dá errado rápido. Então, pessoal, o Gartner fala isso, mas daqui 2 anos, 80% das aplicações serão desenvolvidas por pessoas que não são de tecnologia. Não significa que o desenvolvedor vai morrer, significa que ele vai se concentrar nas tarefas mais críticas, que demandam um desenvolvimento mais crítico. Só que o employee, lá na ponta, que a gente chama que é o frontline, o cara que está na linha de guerra, o soldado ali na frente que está no dia a dia, dando sangue, ele tem as melhores soluções que qualquer squad poderia passar meses desenhando para chegar, porque ele está vivendo aquilo em tempo real. Então, se eu consigo dar um ferramental para ele fazer essa cocriação em tempo real, eu já pulei etapas grandiosas de inovação só por dar esse poder dele criar ali na ponta. Então, o que acontece? A gente tem que parar com o conceito de TI, a sala dos meninos, né? Aqui a área de negócios, e pensar o seguinte, todo empregado ele tem que estar empoderado para resolver um problema de negócios, porque ele conhece melhor do que ninguém como resolver. Então, eu vou dar o ferramental, eu vou ser o enabler dele. Gostei das palavras, né? Plataformas de enabler. Você tem que permitir que cada funcionário seja um enabler no seu departamento. E só para encerrar, eu lembro, na Natura também é um cliente nosso, eu lembro que quando a gente estava implantando a solução de CX para eles, eu descobri uma coisa interessante. Eles falaram assim, a Natura, coincidentemente, vende cosméticos. Mas, na verdade, eles vendem experiências. E uma revendedora, quando liga na central de atendimento, ela liga para falar com uma colega, com alguém que sabe o que ela quer. Então, essa conexão de saber o que quer, não tem, de novo, squad nenhuma que consiga fazer, porque é relação humana. Então, pessoal, o futuro tecnológico, a Microsoft tem investido isso, acho que muitos outros fornecedores aqui sabem. Hoje, a maior fonte de receita para a Microsoft, onde a gente tem gastado os neurônios e os dinheiros do Satya ali, é em desenvolvimento low-code e no-code. Por quê? Porque a gente acredita que cada funcionário da organização
vai ser o responsável por criar as aplicações e soluções do futuro, porque só ele sabe como resolver. Posso aproveitar que deu um erro, hein? É rápido. Não, eu vou dar uma sugestão de leitura para quem não leu ainda, para ler o Team Topologies. Depois eu passo mais detalhes, eu não lembro o nome do autor, mas tem tudo a ver com o que o Marco falou aqui. Exatamente. Então, ele dá várias sugestões de conexões entre times. Não, cara, na verdade, ele trouxe um outro patamar para a nossa discussão aqui. Eu ia para um caminho, agora estou indo pensando em outro, mas é que assim, não sei se todo mundo vai entender o que eu estou falando aqui, vou tentar resumir. No universo geek eu vou ser mais bem entendido, mas é basicamente um Minecraft de cada área. Exatamente. O Minecraft é um jogo de criar jogo, para quem não joga. Então você tem lá um ambiente todo deserto, você vai botando os blocos e você joga o seu próprio jogo, porque eu sei do que eu preciso, do que eu gosto para jogar um jogo, né? Vou te dar um exemplo, pessoal. Depois vai no YouTube e digita ali Globo, Rede Globo, Hackathon, Rede Globo. Eles pegaram a casa do BBB, depois que acabou. Isso aconteceu há 2 meses atrás. Eles pegaram a casa do BBB, chamaram os funcionários de diversos departamentos da Globo, botaram eles no final de semana lá, falando o seguinte: quais são os problemas que vocês têm no seu departamento? Sem a TI, tá? A TI fez o quê? Elaborou a Hackathon. E aí eles juntaram diversos departamentos para criar uma aplicação que fosse útil ali para o dia a dia da Globo. E a aplicação vencedora, o que foi? O cara conseguir entender qual é o melhor comercial, em qual minuto da grade específica, para ele vincular e ter um maior retorno de investimento sobre o anúncio. Esse cara não é formado em tecnologia, quem ganhou, né? Ele não é formado em tecnologia, ele é especialista em advertising, em propaganda, veio do mercado de varejo, e ele conseguiu criar essa aplicação. Quanto tempo demoraria para ele traduzir isso numa especificação, para a gente entender e criar isso? E detalhe, será que o desenvolvedor tinha que estar focado nisso ou em coisas mais críticas para manter a Globo rodando? Então, olha a magia disso. Então, procura lá YouTube, Hackathon, Rede Globo. Vocês vão ver que coisa maluca que é um cara que conhece do negócio criando uma solução para ele mesmo. É o Minecraft. É o Minecraft das áreas, porque mesmo nas empresas nativas digitais, né? Eu vou botar aqui a SAM, PayPal, a Azure, que é um colosso, né? Se digitalizou, porque nasceu em outra época, a gente é tudo peixe pequeno aqui. Mesmo nessas empresas nativas digitais, você tem áreas que são completamente arcaicas dentro da própria empresa. Então, você vai ver o time de contabilidade está rodando Excel, o jurídico... Desculpa aí falar do pacote Office, tá? Pelo amor de Deus. O Excel é o primeiro, o mais recente e o futuro CRM do mundo. Nunca vai substituir o Excel. Eu vou falar do Notes. Mas, enfim, usando assim, formas de tabular dado, de enviar uma informação ainda do passado. Você vai ver o time de tecnologia da empresa há anos-luz. E as próprias áreas dentro das empresas já estão sendo demandadas por promover elas mesmas, né? O financeiro, jurídico, estou dando alguns exemplos de algumas áreas que ainda estão bem para trás. Comunicação, de usarem o Minecraft das áreas. Mas aí vamos para um ingrediente que eu acho que é fundamental para qualquer discussão que a gente vai tratar aqui nesse encontro de hoje, mas também para os próximos, tá bom, entendi, vale a pena o investimento, qual que é o retorno? Basicamente é isso. Então, eu queria tratar disso com vocês. Assim. Quais as métricas que a gente pode utilizar, especialmente para CX e UX, para que a gente consiga mensurar esse ROI, esse retorno sobre esse investimento, dentro das empresas, considerando até que ele não é só reativo. O reativo eu consigo resolver o problema do cliente na ponta. Muitas vezes ele é preditivo, se bem feito. Eu consigo ver que o cliente está com carrinho de compra lá travado, isso dentro do marketplace, e aí eu vou lá e dou uma solução para o cara lá. E muitas vezes essa solução não está no atendimento em si, está no produto.
está ali especificamente, já está no produto. Queria saber mais um pouquinho de métricas e esse retorno aí. Ana Paula, por favor. Eu acho que falando um pouco mais do mundo CX, né, que é onde eu atuo fortemente, eu acho que hoje, cada empresa trabalha com algum grupo de métricas, mas o que a gente olha muito é o contact rate, que mede número de transações versus número de contato, porque isso quer dizer sucesso, né? Se esse número está caindo, quer dizer que eu estou transacionando muito mais e eu não estou incomodando o cliente, porque ele nem está me contatando, ele está fazendo a operação por conta dele, né? Obviamente, as métricas de experiência do cliente, que aí pode ser um NPS, o Net Effort Score, que a gente já falou bastante aqui, ou então o CSAT, dependendo da metodologia que cada empresa utiliza, né? Então, acho que a gente olha para isso de uma forma muito forte, individual, por grupo, por país, por hora, por dia, por mês, por intenção de contato, e assim vai, né? Então, acho que essas métricas ajudam muito a gente ter esse olhar. Métricas de produtividade, porque você tem que ser sustentável, e aí não estou falando de rapidez em atender, porque a produtividade tem que estar vinculada com a qualidade. Então, a gente tem algumas métricas que a gente usa, que é o que a gente chama de CCPH, que é o número de contatos por hora, mas eu debito dessa métrica quantas vezes eu transfiro o cliente, quantas vezes esse cliente me liga novamente, que é o recontact rate, ou o número de recontatos. Então, assim, ela entra numa composição de uma série de métricas juntas e vira uma métrica única e tem um número bom para a gente, né? Então, acho que, olhando essas três grandes, esses três grandes números, né? Contact rate, que é o número de transações versus contato, ali é uma boa indicação se está indo bem ou não, do ponto de vista de incomodar o cliente. A experiência do cliente, NPS, NS, CSAT, e alguma coisa relacionada à produtividade para você se tornar sustentável, né? Então, acho que essa composição é o que a gente olha muito forte hoje do lado de CX. E você disse que, basicamente, uma média no mercado é que cada atendimento, no caso de atendimento, custa mais ou menos R$10, é isso? Eu imagino que no mínimo, né? No mínimo isso, né? Que é o atendimento por telefone. Chat, mensagem, qualquer forma. No mínimo isso, né? E aí você vai ter dezenas de variações de custo, né? Se a sua operação está dentro de casa, está fora de casa, você tem um custo de telefonia, se você tem um toll free para oferecer para o cliente. E aí tem outras composições, mas o seu número de rechamadas é algo muito importante, né? Então, assim, porque muitas vezes o cliente ele tem que ligar 2, 3 vezes ou acionar 2 ou 3 vezes um chat para solucionar um problema, e esse custo vai aumentando, né? Então, acho que entendo que no mercado ninguém deve pagar menos que isso hoje para o mercado latino, vamos dizer. Nossa, porque é caríssimo. Pelo menos para as empresas que trabalham com conceito de escala, né? Não trabalham com contexto, talvez, de mercado regional, né? Ou seja, o negócio só faz sentido se eu escalar, essa conta fica muito alta, né? Altíssima. É mais fácil devolver o dinheiro, né? É o que a maioria das empresas estão fazendo hoje, né? Porque você pegar, por exemplo, comida, deu problema na comida, é mais fácil reembolsar do que ele entrar no atendimento, não é? Que já é o processo do Uber Eats, né? Então, por exemplo, a gente não tem aqui mais, mas lá fora, se ele não conseguiu entregar, isso fica para o entregador, né? Ou se o dono o cliente lá não foi retirar a mercadoria, custa muito mais cara a devolução. Assim também no atendimento, é muito caro você fazer uma investigação. A partir de determinado valor, paga para o cliente, resolve e acaba com a situação ali, né? Então, acho que essas são algumas práticas que você tem que estar olhando o tempo todo, obviamente, né, com um olhar muito mais aí da experiência do cliente, mas são coisas que você tem que reduzir o máximo o esforço aí para você ter, obviamente, um resultado positivo. Tá, deixa eu te chuchar um pouquinho mais, então. É o seguinte, em algumas operações de vocês são subcredenciador, né? Vocês estão no meio ali, entre alguém que comprou e alguém que vendeu, certo? Sim, certo. Então, em tese, você poderia aplicar o ODR, que é a Resolução de Disputas Online. Então, ao invés de você entrar,
você deixa os dois brigando lá. Sempre. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, é o ODR. Esse é o primeiro passo. E é interno de vocês? Assim, esse primeiro passo, a conversa entre quem compra e quem vende. Então, por exemplo, comprei essa mesa e eu comprei amarelo, chegou preto, por exemplo, né? Então, eu entro em contato eu abro a disputa na hora, essa disputa é amigável, eu nem entro no circuito. Eu só vou entrar a partir do momento que ela é transformada numa reclamação pelo cliente. Aí eu entro arbitrando, né? Porém, o que a gente fala é que, às vezes, no nosso mundo, tem muitas situações que são inconclusivas. Você não sabe problemas de transporte, N situações que podem acontecer. Na dúvida, paga o cliente. Então, a autonomia está na ponta hoje para resolver isso e para minimizar o custo, né? Então, assim, hoje os nossos funcionários têm uma autonomia assim fortíssima em valores, né? Eles podem pagar, acho que até $100, dependendo da situação, eles pagam na hora e resolvem. Então, acho que é essa filosofia, né, que a gente tem que ir desenvolvendo para que as pessoas possam ter um olhar diferenciado para a experiência do cliente e, obviamente, ter um resultado mais positivo dentro da organização. Porque eu fico imaginando o teu negócio, além do chargeback, que já é um custo elevadíssimo para tu, você ainda tem que, então, nesse caso, você tem um percentual, que eu não sei se você pode falar, mas eu acho que vai ser um percentual razoável, de problemas que você tem que devolver o dinheiro e tomar esse risco, tomou esse prejuízo para você. Ao invés de você, talvez, pagar por um atendimento lá que custa muito caro, né? Sim, sem dúvida. É por aí. Caramba. Bom, Vivi. Vou complementar para tentar aqui desenvolver É melhor passar. Esse tá bom, ó. Passa pronto. Vou tentar aqui. Acho que tem eu vou dizer que é uma obsessão, né? Quando a gente pensa nos indicadores e para não ser repetitivo em relação à Ana aqui. Vamos, pronto. Opa, agora vai. Buscar cada vez mais dentro desses indicadores aqueles que façam sentido para o cliente, para as pessoas, enfim. E eu digo que eu sou obcecada pelo tempo de resolução do cliente, ou seja, ser muito rápido. Porque, de verdade, né, quem que acorda de manhã e fala assim, eu comprei um seguro? Não é sexy. Eu vou usar o seguro? Não é. Então, eu tenho que pensar que tenho que reduzir o esforço o tempo todo do cliente. O segundo ponto, que assim, traduzindo isso no indicador, é o quanto que eu posso ser proativo no meu negócio para gerar valor para quem está fazendo, para as pessoas, para os funcionários, para cada um de nós e para os clientes também. Então, imagina aquela situação, né, onde eu tenho uma devolução, um pagamento para ser feito, e, de alguma forma, eu tenho lá um problema. Preciso esperar o cliente dizer, Vivi, não recebi ainda. E resolver rápido? Não. Ser proativa, né? Que, de novo, ninguém acorda de manhã e fala assim, Vivi, você está me devendo um pagamento. Então, pensando um pouco nesses indicadores e o quanto que, no meu negócio, para traduzir nos indicadores que a Ana compartilhou aqui, eu tenho esses dois focos. O quanto que eu posso ser proativo no processo de retenção, gerando valor, falando sobre uma cobertura que ele tem e não esperando que ele utilize ou que ele vá embora porque ele não utilizou, eu tenho que fazer um processo absolutamente proativo para gerar valor para ele. E aí tem algumas siglas que estão por trás disso, né? Então, churn, tempo que está com ele. E aí a gente começou a olhar uma coisa diferente, que normalmente as seguradoras não usam, não veem ou ficam para segundo plano. O cliente utilizou assistência ou não? Que antes era um ônus. Eu não utilizava. Então, quanto que eu posso ser preventivo no processo de retenção se eu estimulo o cliente a utilizar a assistência? Então, eu começo a trazer um outro indicador, uma outra... quanto tempo faz que ele não faz um pagamento comigo? Então, assim, acho que a gente começa a fazer engajamento, que eu acho que é uma palavra bastante importante. Ele vale para o funcionário, para que ele participe, ele vale para as nossas pessoas. Muito bom.
Eu vou entrar um pouquinho nesse mundo mais de UX agora, que é um pouco diferente, né? Eu acho que lógico, a gente tem que olhar para todas essas métricas. Inclusive, eu acho que se eu fosse falar uma métrica só para o UX, seria churn, né? Básico, assim. Você está retendo ou não está? Churn, retenção do usuário, do cliente na sua base. Então, quanto tempo fica o usuário dentro da sua base? Tempo médio que ele fica com você. Então, se ele fica 6 meses, é a média que o usuário está ficando. Se ele fica um dia, enfim. Então, se você tiver um churn muito alto e dentro de um tempo, né, um período não muito grande, aí, lógico, vai depender do produto e do serviço, você tem ali um alerta muito grande, né? Mas eu vou entrar um pouco mais, assim, falando de UX especificamente, a gente tem um mundo de coisas que a gente pode olhar. E eu acho que isso é muito mal explorado hoje, inclusive. Então, a gente tem ferramentas que monitoram o usuário utilizando o seu produto, o seu serviço. Como que a gente não usa isso para o nosso bem? Assim, eu fico, às vezes, impressionada. E aí, lá, o que a gente tenta fazer muito assim, é assistir mesmo. Como é que o cara está usando? A gente usa calorimetria. Quais são as áreas quentes? E aí, quando eu falo assistir, é assistir mesmo, né? A ferramenta ela mostra o desenho do mouse do cara numa tela. E aí, lógico, eu estou indo muito para o mundo digital, mas em que eu consigo ver onde ele está ficando confuso. Então, teve um caso, inclusive, que a gente assistiu 100 vídeos de interação para um meio de pagamento da fintech que eu trabalhava. E aí eu identifiquei que todo mundo estava ficando muito confuso numa determinada etapa. E aí, naquela determinada etapa, eu falei, gente, já entendi, vamos fazer um teste aqui, vamos mudar isso aqui, fazer tal. A gente diminuiu o tempo do cara em mais de 30%, usando o meu... E no momento importante de decisão, porque eu era meio de pagamento, então, assim, era uma coisa super... Ali era para ser totalmente sem fricção. E aí, isso foi só assistindo o vídeo de monitoria, criando as métricas, que é esse o ponto importante. Essas métricas não existiam. Eu fui lá, eu assisti e falei, pera, tem uma barreira aqui, vamos metrificar isso. Então, isso eu acho que é uma coisa que o UX tem um poder muito grande na mão, e aí pode ser numa loja física também. Tipo, quantas pessoas entram e saem da sua loja porque se assustaram com o ambiente, porque não gostaram da música, porque não gostaram do cheiro. Enfim, acho que o UX tem milhões de oportunidades em métricas, assim. Eu vou tentar agora complementar. Você vê que a gente começou numa visão de cenários com a Aninha, em que ela falou de métricas importantes para a medição lá no PayPal. A gente viu como isso se reflete na experiência lá, por exemplo, poxa, seguro, ninguém às vezes quer fazer o acionamento. Então, naquele momento, tem que ser um momento chave de ouro. Como que você faz isso? Como que você mede o uso das soluções para que isso seja feedback? E aí eu vou pelo quarto item, que é falar o seguinte, como que a tecnologia pode viabilizar isso? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Durante a pandemia, a gente inaugurou ali um melhor exemplo de laboratório em tempo real de experiência dos clientes. Então, acho que vocês sofreram isso, passaram por isso na empresa de vocês. O que a Microsoft fez? Então, você imagina que quem utilizava o Teams, a gente teve ali em tempo real o melhor laboratório possível, que a gente nunca ia conseguir simular. O melhor algoritmo que fosse, a gente não ia conseguir reproduzir o uso real de N situações. Foi ali que a gente descobriu, por exemplo, como funcionava o cansaço virtual. Gente, vocês não fazem ideia, assim, como... Eu trabalho na Microsoft, estou de saco cheio de entrar no Teams, eu não aguento mais, estou brincando. Mas é verdade, assim, eu tenho que saber que eu tenho o Teams como possibilidade de integração híbrida. Só que imagina você tem que ter um padrão, e a Microsoft criou esses padrões para alertar, falar, olha, os horários em que você fica mais cansado, o tempo que você gasta, né, a fadiga digital, como isso impacta a experiência do usuário, a experiência do funcionário. E como que a gente hoje, dentro do Teams, ele se auto-reprograma, não tem uma nova versão, você não instala o novo Teams, mas de repente tem uma funcionalidade que você não está sabendo. Por exemplo, cancelamento de ruído, porque o cara está em casa, quebra a quebradeira, o cachorro, tal, e ele anula o ruído. Surgiu por conta dessas demandas durante a pandemia. A gente nunca ia imaginar que o barulhinho do cachorro ia causar aquilo antes de lançar o produto. Então, como é que o produto vai se adaptando a essa nova realidade? E aí, como é que a gente pode usar isso? Então, não vou falar de métricas, eu vou falar de arcabouço de métricas. Então, pense o seguinte,
A Vivo vai ter métricas específicas no app da Vivo. DASA vai ter métricas específicas. Zurich vai ter métricas específicas. Você tem que ter à disposição esses dados em tempo real. Num primeiro momento, você vai ter excesso de dados. Aí a gente vai falar de Big Data, vai falar de Data Lake, nomes bonitos para falar de um monte de dado que está na nuvem. Gente, felizmente a gente tem a nuvem. Poder computacional, a gente não tinha isso há 10 anos atrás. Ou há 5 anos atrás. Ou há uma semana atrás, porque a capacidade computacional de nuvem está aí. Seja Microsoft, Google, AWS, o que for. Então, você tem nas mãos coisas que a gente, historicamente, nunca pôde trabalhar. Esse laboratório em tempo real com esses dados. Então, número 1, obtenha os dados, traga ali indicadores que façam sentido para você e brinque. N visões, porque antigamente você ia ter que botar isso, processar um cubo, ia ficar uma noite inteira processando, no dia seguinte, putz, não era bem isso. Cara, isso você faz em tempo real em Power BI. Não é nem o Excel mais, tadinho do Excel. Você faz em Power BI, isso, conecta lá na base e faz, e se for isso? Quantas pessoas estão clicando? Quantas pessoas estão pedindo? Qual que é a tua métrica ideal? Gente, o que eu digo é que é o seguinte, a gente está criando tecnologia para que a métrica ideal seja a que você quiser. Para aquele contexto, naquele momento, porque ela vai mudar também. Daqui a pouco não é mais a mesma métrica, você não quer olhar NPS. Quer olhar NPS combinado com aumento do ticket médio. Tem correlação? Não tem? Deixa o algoritmo fazer isso por você e cuspindo ideias. De novo, o algoritmo, a inteligência artificial não vai substituir a gente, ele só vai dar mais insumos para a gente agir. Então, do lado tecnológico, eu convido todo mundo que está aqui a investir, sim, em ciência de dados dentro da empresa, para coletar essas informações, retroalimentar as esteiras de desenvolvimento, retroalimentar o RH. Hoje, ninguém busca o Marcondes na Microsoft mais para falar, mas a crise de RH é mais demandada do que eu ou qualquer outra pessoa. Ele quer saber como que a Microsoft faz trabalho híbrido, utilizando essas ferramentas. Olha como é que muda a perspectiva, graças a dados, guarda isso, dados, inteligência artificial e colaboração. O pessoal brinca comigo, eu sou responsável por CRM, Customer Experience da Microsoft. E toda palestra eu falo assim, o CRM morreu. Meu chefe quer me matar. Mas, gente, na boa, telinha. Não, o CRM morreu, assim, o conceito de CRM morreu. Gente, esquece o conceito de CRM que a gente conhecia. Não é mais campinho na tela, não é mais mensagem estática, é em tempo real. O nome do jogo é tempo real. E para você conseguir processar dados em tempo real, um volume absurdo, com poder computacional, dados, inteligência artificial e algoritmos processando tudo isso para benefício da organização. Então, vocês vão cada vez mais ver CDP, Customer Data Platform, para coletar informações de diversos lugares, para, por exemplo, na hora que eu estou lá pensando em acionar um sinistro, eu já sei o porquê que ele está me ligando, porque eu coletei informações, o conjunto de informações aqui me diz que há 90% de chance que ele vai ligar para acionar o sinistro. Ou o tom da voz. Pô, ele ligou na central de atendimento, ele está bravo, das opções ele digitou, a gente comprou a Nuance, né, que é uma empresa de experiência digital de call center. A gente consegue medir, por exemplo, quantas vezes o tempo que ele digitou as opções, se ele estava bravo, se ele estava ansioso. Então, a palavra-chave que acho que você usou foi a questão de antecipar. Como que a gente consegue se antecipar o comportamento? E aí, não sendo repetitivo, mas sendo dados, inteligência artificial e colaboração. Eu acho que a gente passou de a primeira fase da leva dessas empresas nativas digitais. Aliás, está dando uma microfonia, calma aí. Foi. E que parecia que a gente tinha que fazer tudo em casa. Contrata logo uns 100 desenvolvedores. Agora a galera não, a galera já está olhando, mas tem uns parceiros que eu consigo conectar aqui. Porque é difícil você parar para pensar, porque não que a gente não esteja ainda no mercado competitivo, só que antes era, eu não quero contato com ninguém, vou desenvolver tudo em casa. A maioria das coisas se fazia em casa. Agora a gente está, mas se eu juntar com outros caras aqui, eu consigo ir mais rápido. Eu acho que é um pouco isso. Hoje você tem soluções de quase tudo. Bom, a gente tem 5 minutos, senão vocês vão me matar, tal, que vocês querem beber mais à vontade e tudo mais. Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma interação? Aproveita agora, hein? A hora é agora. A hora é agora. Vocês têm alguma pergunta? Ou vocês querem beber mesmo? É isso, né? É sim ou não? Fala aí, Nick. Microsoft, eu como ex-funcionário Microsoft, Aí. a real experiência do onboarding
transparente. Então, quando chegou lá, eu loguei no computador e aí tudo funcionou. Muitas pessoas que postam aquela foto no LinkedIn do Welcome Kit bonitinho, tenho certeza que eles não começaram a usar as aplicações, porque é um parto, né? E normalmente a reunião que ele vai participar de onboarding já é na parte da tarde. Ah, então essa pessoa não pôde participar, que ela não teve acesso, mas olha a fotinha dela aqui, né? Então tem uma tecnologia maravilhosa na Microsoft para o onboard. E eu de cibersegurança é o mundo sem senhas, o passwordless, né? Então nenhum funcionário da Microsoft usa senha. E mesmo os administradores têm N técnicas lá para ter um nível de acesso às aplicações, desenvolvimento único. Então, proporcionar para o teu empregado um mundo sem senhas, eu acho fenomenal. Você sabe um exemplo para quer ver o Customer Experience? Por que esse mundo sem senha é importante? Qual que é o dado, qual que é a informação mais importante nossa? É o dado, obviamente, do cliente. Então, você está numa central de operação. A gente tem LGPD. Qual que é o maior medo que a gente tem? Numa operação terceirizada, alguém está lá, tem acesso ao dado do cliente. Ah, não, mas ele não vai botar um USB. Aliás, o USB é um péssimo exemplo de usabilidade, né? Ninguém acerta a primeira conexão. Né? Tem que testar 2 vezes. Mas pensa lá. Não, mas eu não deixo o cara entrar com um USB. Cara, ele tem um celular, meu amigo. Ele tira foto do dado do cliente e vai vender isso depois. Então, com essa senha biometria, você consegue trabalhar isso bem. Então, o passwordless em benefício do cara que está na ponta. Não, eu vou te falar, o cara saiu da Microsoft, mas vive falando da Microsoft, tá? Alguma coisa certa a gente fez, mas né? Não contrata de volta não, tá? Deixa ele onde ele tá. Deixa ele lá. Deixa ele aqui com nós. Alguém mais? Ali, por favor. Eu quero também compartilhar uma experiência de Microsoft. Eu sou ex-Microsoft em 2009. E é fantástica a experiência de trabalhar na empresa. Acho que quem já esteve lá sabe o que é. Mas eu lembro de você falando do quanto o colaborador pode participar da criação de soluções. Eu me lembro, em 2009, no lançamento de Cloud Computing, um teatro que fizeram, foi super bacana, mas o mais marcante para mim eram aquelas reuniões mensais, onde você poderia indicar ideias de produtos e ser o criador do produto juntamente com a equipe de produtos. E não só isso, existia como a Microsoft é cheia de siglas, inclusive Microsoft MS, né, para os que trabalham lá, eram muitas siglas e os próprios colaboradores tinham dificuldade de memorizá-las. Então, alguém criou um comando, eu não me recordo o nome, mas era um comandozinho que você iniciava, ali você digitava a sigla e poderia saber o que era, onde acessar, o que era aquele produto, além da experiência de onboarding também, que era maravilhosa. Eu acho que, no quesito experiência do colaborador, foi fantástico, a melhor que eu pude experimentar e hoje trazer também para os meus colaboradores. Acho que existe muito essa experiência única que a gente pode ter ali dentro. E acho que como um insight que eu poderia dar é o seguinte, a Microsoft, eu tenho a minha segunda passagem pela Microsoft. Então, eu tive na Microsoft, fui para a Salesforce quando eles abriram a operação no Brasil, fiquei lá até 2019 e voltei. E por que eu voltei? Porque a experiência foi boa. Eu não teria voltado se a experiência não fosse boa. Eu acho que a gente se sente escutado. Então, dica para as empresas é o seguinte, o melhor cliente é o seu próprio funcionário. Porque todo mundo aqui é um CPF antes de trabalhar no CNPJ. A gente estava falando disso aqui no começo. Então, assim, se ele tem uma linha telefônica e ele passou por um problema, escuta, porque é melhor ele te falar isso do que um cliente. Se você está passando por uma experiência numa central, o funcionário tem o melhor poder de dizer se está bom ou se não está. Então, escutar isso internamente é o melhor que a gente pode fazer, antecipa problemas na ponta. E só um detalhe também, pessoal, a gente fala de experiência, não esquecer, por favor, se eu não falar isso, eu não vou ser um bom embaixador da Microsoft. Inclusão. Então, quem usa óculos aqui? Deixa eu só ver aqui. Quem que usa óculos? Nós somos deficientes visuais, porque a gente sem óculos não consegue trabalhar. Já pararam para pensar que nós que usamos óculos somos deficientes? Então, é um grau de cegueira baixo, mas é o início de um processo que você não consegue enxergar sem o auxílio de um dispositivo que são os óculos. 3 em cada 10 pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência cognitiva, sensorial, etc. Então, para o UX, para o CX e para o... Eu falei do UX? Do EX, ou seja, Total Experience,
pensar o seguinte, é a inclusão. Porque é um cliente potencial, é um funcionário potencial, um talento potencial que a gente pode estar excluindo do mercado e da utilização se a gente não estiver provocando o processo de inclusão. Então, não esqueça, esse é um detalhe importante. Não tem um produto da Microsoft que não saia pensado justamente na inclusão. Então, se você consegue nivelar para que qualquer pessoa utilize, mesmo com deficiência, em tese, ele vai ser utilizável por qualquer pessoa. Pô, terminou com chave de ouro, mas ainda assim, algum ex-colaborador da Microsoft quer falar? Jura? Não, Rapaz! por favor. Ali. Oi, eu queria fazer uma pergunta para a Mari. É sobre uma experiência que você discorra sobre uma experiência que eu acho que todos nós amamos. Mas não é sobre o lado A do papel higiênico, tá? É sobre podcasts, beleza? É algo que acho que voltou com tudo e são velhos hábitos sobre novas leituras, né? Novas experiências. E não é só isso, acho que tem games 2D, coisas que a gente tem nostalgia e que a gente simplesmente não consegue largar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas experiências, sobre essas releituras e como isso pode continuar presente nas nossas vidas. Muito legal. Ó, tá funcionando? Tá. Muito legal essa pergunta. Eu vou começar pelo ponto que você falou do podcast, que eu acho que hoje a forma como a gente escuta conteúdo é muito diferente do contexto que a gente tinha antes. Hoje a gente tem o podcast porque a gente está fazendo um zilhão de coisas ao mesmo tempo. E a gente aproveita para também ouvir um conteúdo. Então, é diferente de quando a gente só tinha essa opção, né? E ditavam para a gente o que a gente podia ouvir, né? Hoje, não. Hoje, a gente escolhe. Estou em um momento em que eu preciso fazer um monte de coisas, vou aproveitar para ouvir um podcast. Então, acho que isso tem tudo a ver com o que eu falei ali de contexto. Nosso contexto mudou muito, mas tem um gatilho, inclusive é um dos princípios também do X, que é a familiaridade. Tudo que a gente gera familiaridade. Não é à toa que quando a gente entra num site, você já vê o carrinho sempre no mesmo lugar, a barra de busca sempre no mesmo lugar. Isso exige menos do seu cognitivo para processar a informação. Então, quanto mais familiaridade, melhor. Então, por isso também muita releitura de muita coisa, porque aí as pessoas já se identificam, elas já estão familiarizadas, não tem o reaprender que eu falei ali. Respondi? Sim. Pô, cara, você conseguiu conectar podcast com a sua apresentação e o UX. É professora, né, cara? É outra coisa. Alguém mais? Alguma pergunta? Opa, agora o pessoal liberou, hein? Cancela a bebida! Não, tô brincando, já vão bebendo, continua bebendo. Primeiro, parabéns pelo painel aqui, super rico, um acrescentando ao outro, né? Tem painéis que as pessoas falam mais do mesmo, só de uma forma diferente, acho que estão de parabéns aí pelo conteúdo, muito enriquecedor. Pergunta para o Marcondes, você falou muito sobre real-time, tecnologia, empoderamento, colaboração. Vamos pensar o seguinte, quando tem um problema e o atendente lá, ou quem está com o sistema, tem ali o famoso firefight, né? Ele vai ter que resolver o problema. Aí é imediato. Mas como é que pode usar isso para uma melhoria contínua de processo, por exemplo? Como é que a gente pode pegar dados ou até vivência desse colaborador para não só apagar o incêndio, e sim fazer processos de melhoria contínua que você pode pegar coisas que ele vivenciou que, de repente, não ficou no ar. Ele trouxe para um processo. Como é que você vê isso? Você acha válido e como que poderia estruturar isso? Válido. A gente fala muitas vezes do FAQ, né? Ou seja, quais são alimentar um knowledge base, que aí envolve um processo manual. Então, a opção tradicional qual é? Eu resolvi esse problema dessa forma, vou compartilhar com os meus colegas, vou criar aqui um artigo, vou disponibilizar na base de conhecimento, alguém que tente resolver novamente, pesquisando palavras-chave, em tese consegue achar. Essa é a abordagem tradicional, em que eu preciso fazer o input. Mas espera aí, está indo contra o princípio que eu falei de tecnologia, que em tempo real consegue fazer observações de comportamento. Então, o que a gente
utiliza hoje como um caminho? Primeiro, reconhecimento de voz. Então, as tecnologias de reconhecimento de voz permitem, por exemplo, que uma ligação, não precisa ter um coordenador de operação para perceber quando uma ligação é boa, quando uma ligação é ruim, pelo tom da voz dos dois, do interlocutor, cliente, interlocutor, agente, quanto tempo demorou a ligação. Então, no final, o que você faz? Você traduz aquilo para português, ele consegue tabular o que foi falado em voz, em texto, speech to text, e ele consegue armazenar isso na base. Então, ele sabe que aquela foi uma boa ligação e ele começa a estabelecer correlação. Por que aquela ligação, o tom de voz foi bom? Porque nas últimas 3 ligações, ele sempre começou a ligação falando bom dia, boa tarde, boa noite, ele foi rápido e implicou 3 vezes na solução. Então, o sistema vai aprendendo com inteligência artificial, machine learning e deep learning. Então, assim, a melhor fonte de informação é a central de atendimento. Só que o que a gente faz normalmente? A gente atende, resolve o problema, encerrada a transação, começa a outra. Como se fosse uma coisa completamente diferente. Está errado. A gente jogou fora. Literalmente, os R$10 foram jogados fora. Tudo bem, a gente atendeu o problema dele, mas, gente, a gente não está na era só de desperdiçar, a gente está na era de reaproveitar. Então, a dica é, utilize as informações que estão sendo geradas no atendimento, seja pela voz, seja pelo comportamento do próprio sistema, o aprendizado sobre como ele utiliza, e a base de conhecimento ela vai sendo gerada automaticamente por algoritmos de inteligência artificial. Tanto que a gente fala o seguinte, no próximo atendimento, na sequência, está numa fila de atendimento célula aqui. Eu não preciso esperar o dia seguinte. Na próxima ligação que cair na URA, na própria URA, você pode trocar, inclusive, as opções baseadas no que aconteceu no atendimento anterior. Olha que loucura. Porque aí eu posso colocar a opção 3 em primeiro lugar, porque ela tem sido a mais eficiente, e eu consigo reprogramar minha própria URA em tempo real. Então, o tempo real é ler os dados, reprogramar a situação em tempo real mesmo. Não utilizando mais o ser humano, mas aí deixando a cargo de quem faz isso bem, que é o próprio algoritmo de inteligência artificial. E um abraço lá para o Flávio Simaus, lá, Limaus. Vendi Salesforce quando eu estava lá, agora eu tenho que tirar de lá. Não sei como, mas eu tenho que tirar. Vamos ver. Manda um abraço para ele. E aí, mais alguém? Pedir desconto para a Zurich, resolver problema aí de pagamento, contratar um plano de saúde. O que vocês mandam? Terminou? Então tá. Gente, muitíssimo obrigado aí, principalmente por vocês aqui, por entregar esse conteúdo. E, gente, por favor, interage com a gente, inclusive para sugerir temas. Então, sugiram temas, o Marcos está aí, Ana Carol está aí, Adriana, eu, sugiram temas aí para os nossos próximos encontros, tá? Obrigado, viu? Valeu. A gente continua aqui, hein? Happy Hour aqui. É isso aí. Gente. Com o DJ. Deixa eu só finalizar. Eu quero, de coração, agradecer Fê, André, Paulo, Adriano, cadê a Lari? Cadê mais gente? Deixa eu ver aqui. Cadê a Aninha? Aninha, muito obrigada. Eles são nossos patrocinadores. Nós estamos muito felizes de tê-los conosco. Nós estamos a cada dia desenvolvendo uma estratégia mais focada nesse relacionamento e vocês são fundamentais. Então, muito obrigada a vocês, viu? Gente, agora vamos curtir. Happy Hour.